quê? Por que que meu adolescente não me conta mais os segredinhos? Por quê? Então vamos esmiuçar os porquês que eu mais observo, né? Primeiro é o que a gente já falou, né? Busca de independência. Então ele precisa se formar como indivíduo. E para se formar como indivíduo, eu preciso quebrar com os meus pais, me afastando, para me conhecer e formar um novo indivíduo. Então, na hora que eu quebro com os meus pais, eu me distancio. E aí eu já passo a não contar tudo a eles. Então, esse é o maior indicador de que o filho está entrando na adolescência, né? Esse distanciamento. Começa a ficar mais no canto dele, mais no quarto, mais na dele, tá? Porque ele tá começando a se observar, ele precisa se distanciar para se observar e se formar como indivíduo, tá? Então, distanciamento para... Eita, esses joinhas. Para afirmar a própria identidade, tá? 2, privacidade. Então, eles querem ter o cantinho deles, eles querem ter a intimidade deles. Isso também faz parte do entrar na adolescência. Então, sim, eu quero ter algumas coisas que eu não quero contar para minha mãe, alguns detalhes. Mas lembrando, eles precisam saber que coisas importantes têm que ser divididas. Então, sempre trabalhando através de conversas que, olha, filho, para as coisas importantes, a mamãe tá aqui. Ele precisa ter essa referência de aconteceu alguma coisa grave, são os meus pais que eu vou procurar. Então, o que ele vai dividir com os amigos são aquelas coisinhas do dia a dia ali. O paquerinho, o crush, né? Agora não é paquerinha, pelo amor de Deus. Mas aquelas coisas importantes, eu preciso ter essa segurança, essa referência de dividir com os meus pais, tá? Então, 2, privacidade. Eles buscam ter o cantinho deles. 3, e esse aqui é muito importante, medo do julgamento. Então, eu já sei que se eu contar para minha mãe que a minha amiga tal fez tal coisa, ela vai destruir a minha amiga. E vai me dar maior sermão. Então, pra que eu vou contar pra minha mãe? Se ela já vai me criticar. Então, esse é um ponto muito importante, gente. Então, muitas mães falam, Soraya, meu filho não me conta mais nada. Isso, nossa, no curso que tem de mãe que me conta isso depois, que assiste as aulas e depois me manda, Soraya, nossa, como eu critico a minha filha e eu não tinha noção. E aí a mãe se dá conta do quanto tudo que a filha fala, ela critica, tudo que o filho fala, ela critica. Então, eles param de falar. E aí elas falam pra mim, nossa, Soraya, como é que eu ajo? Meu filho não tá contando nada. Aí eu falo, precisamos aplicar o método POC, entendeu por quê? Aí na hora que elas encontram que o porquê é porque elas estão criticando, então que mudança tem que existir nesse momento? A mudança tem que ser na mãe. Aí eu preciso diminuir minhas críticas. Eu sempre falo, eu preciso eleger os momentos que eu vou criticar, que na verdade vai ser uma orientação. Então, algumas coisas eu vou relevar, sim. Né? Como é que fala? Eleger as guerras, é isso? Não lembro, vai. Senão a gente briga o dia inteiro.
E aí o adolescente fala, ai não, minha mãe só briga, não vou mais falar. E aí ele se afasta. Então observe se tudo que seu filho, não, Soraya, mas eu preciso orientar, calma. Não é tudo que você precisa falar. Você pode ouvir hoje e amanhã você traz num outro momento sobre o mesmo tema, orientando, mas de outra forma. Não precisa ser na hora que ele te conta. Então ele te contou ali alguma coisa que você falou, preciso orientar aqui. Mas deixa ele te contar. Aí depois, num outro momento, você aborda e orienta. Senão ele perde aquela vontade de vir dividir. Tá? Então esse era o 3, né? Medo do julgamento. Então ele já sabe que vai ser criticado, para de contar. 3. 4. Conflito de geração. Então os pais não entendem a nova geração. E aí fica aquela coisa do, ai não, essa nova geração faz isso, essa nova geração faz aquilo. Na minha época era tal jeito, na minha época. Aí fica essa coisa do, ai não quero saber se na época do meu pai era assim ou assado. Só afasta. É diferente da gente contar uma coisa legal. Nossa, filho, você não sabe, na minha época não tinha celular. Na minha época eu tinha que ficar, Soraya. Quando eu tinha que ligar pro meu pai, eu tinha que ficar na fila do orelhão da escola. Então a gente tá contando aqui de uma forma light, né? Leve, divertida. Contando os nossos momentos lá atrás. Aí é legal. Agora o que não é legal é, na minha época, aquele sermão, na minha época eu já trabalhava com tantos anos. Na minha época, eu não sei o que, eu dava duro, não sei o que. Isso afasta. Tá? Então, o não entender a nova geração, não, essa nova geração tá muito não sei o que. Isso afasta. Tá? Então, conflito de geração, afasta. 5. Influência dos pares. Aqui a influência não é bem... A influência não é influência negativa, não. O que eu trouxe aqui é, muitas vezes eu vou me identificar muito mais com a minha amiga, que tem a mesma idade, tem pais parecidos com os meus, que gosta da mesma série que eu, que gosta das mesmas músicas que eu, que lê os mesmos livros que eu. Então elas falam, nossa, é minha melhor amiga, minha best friend, minha alma gêmea. Ela gosta de tudo que eu gosto. Então elas se identificam tanto que aí é muito mais fácil, muito mais confortável eu dividir com essa minha amiga do que com a minha mãe, do que com meu pai. Tá? Então não é a influência de influenciar, é porque realmente é muito mais confortável dividir com pares, com pessoas que passam pelo que eu passo e vão me entender melhor. E aí eu repito o que eu falei no começo da live. Não é por falta de amor que nessa situação eu deixo de conversar com os meus pais. E, na verdade, eu acabo não deixando de conversar com os meus pais. Eu continuo conversando. Mas alguns detalhes eu vou contar para essa minha amiga que eu me identifico muito mais agora. Tá? Então, 5, influência dos pares. 6, parecido com o item 1, né? O desenvolvimento da individualidade. Então, eu preciso me desenvolver como uma pessoa única, separada, fora da família. Preciso desenvolver a minha forma de pensar. E aí eu preciso estar um pouco mais afastada dos meus pais. Tá? Então, nesse desenvolvimento da adolescência faz parte essa busca. Gente, desculpa, mas eu preciso comer. Repeti sem querer. Busca de privacidade, desculpa repetir.
Deixa eu ver se eu não anotei alguma coisa diferente. Busca de privacidade, então errei. Errei não, repeti, né? No item 2 eu tinha posto certas coisas pessoais, eles não querem compartilhar com os pais. E no item 7 eu coloquei que eles sentem necessidade de ter um espaço só deles. Mas os dois caberiam no mesmo item, que é a busca da privacidade, que faz parte do desenvolvimento da adolescência, né? Então, foi um 7 linha aqui, vai. E 8, vergonha ou insegurança. Então, eles começam a amadurecer, o cérebro começa a desenvolver e eles começam a desenvolver um critério a mais de julgamento. Então, o que antes eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo, eu começo a ter um pouquinho mais de noção. Eu começo a entender que, puxa, essa atitude que eu fiz aqui, não foi legal. Eu começo a entender as consequências das minhas atitudes. E aí, às vezes, por vergonha de já conseguir ter esse julgamento, eu acabo não contando para os meus pais. Tá? Então, vergonha e insegurança também é um dos porquês que eu observo bastante. Tá bom? Então, o que eu sugiro é assistam novamente essa live, entendam os porquês, se preparem. Cauê, antes que eu esqueça, tô vendo que você entrou. Me ajuda a montar a live. Hoje eu queria ter feito sobre a sua sugestão. Responde lá pra mim no story, depois que acabar. Desculpa, gente, daqui a pouco eu explico. Então, voltando. Assiste essa live, entende melhor aqui os porquês. E aí sim vai conversar com seu filho e entender o porquê que ele tá deixando de te contar algumas coisas. Para aí sim você pensar em o que fazer e como agir. Então, por exemplo, Soraya, realmente fui conversar com meu filho e percebi que ele não tá mais me contando as coisas porque eu tô criticando muito ele. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma mudança pessoal. E aí, na hora que você diminui as suas críticas, ele se aproxima. Então, dependendo do porquê, você vai pensar em o que fazer e como agir. Tá? Sobre esse tema, eu tenho outras lives. Então, quem estiver passando por isso, deixa eu ver se tem aqui os títulos. Então, por que seu adolescente está se distanciando? Assistam essa outra live que vai ajudar. Seu adolescente está ficando mais no quarto, essa live também vai ajudar. Acho que são essas. Tem mais uma que eu não tô... Aqui. Seu adolescente não te conta mais as intimidades? Então esse também vai te ajudar, tá? Então essas 3 outras lives são sobre esse mesmo tema e eu abordo aí cada uma de uma forma diferente e vão te ajudar a se preparar melhor sobre esse tema aí, tá bom? Deixa eu ler aqui o resto dos comentários.
Achei, onde eu parei. Dineide falou, eu tenho um filho de 23 anos, ele está muito fechado, não se abre comigo. Aí eu assistiria a live essas outras que eu te falei, tá? Precisa entender o que tá acontecendo. Se ele tá muito fechado, alguma coisa tá acontecendo. Tá? Então precisa aplicar o método POC e entender o que tá acontecendo.